Durante a década de 1930, com as nuvens negras da guerra se reunindo sobre os céus da Europa mais uma vez, a União Soviética sob Joseph Stalin foi indiretamente pressionada a demonstrar sua capacidade técnica ao resto do mundo. Essa foi uma verdade especialmente no ar, onde os soviéticos restabeleceram uma série de recordes para suas aeronaves. Para demonstrar até que ponto aquele país havia chegado culturalmente, vários desses recordes incluíram pilotos e tripulantes mulheres. Destas, nenhuma era mais famosa que Marina Mikhailovna Raskova. Muitas vezes reconhecida como a Amelia Earhart soviética, Raskova foi a primeira mulher a se qualificar como navegadora da Força Aérea Soviética, em 1933. Raskova fez parte da quebra do recorde para mulheres aviadoras no voo Rodina, onde sua tripulação sobrevoou cerca de 6.400 quilômetros num bombardeiro convertido de longo alcance DB-2. Esse feito rendeu tanto o status de celebridade na União Soviética quanto influência crucial sobre o próprio Stalin. Quando a guerra finalmente começou entre a União Soviética e a Alemanha nazista, foi Raskova que apresentou a Stalin um plano para as mulheres se juntarem aos homens na luta contra os fascistas. Este plano resultaria numa das mais famosas unidades de aviadores da Segunda Guerra Mundial, a Unidade das Bruxas da Noite. Esse é o Mini Docs na Segunda Guerra, sejam todos bem-vindos. A gigantesca escala da invasão alemã da União Soviética, a Operação Barbarossa, ainda não pode realmente ser imaginada mesmo hoje, com todos os registros e números disponíveis. Aquela foi uma das maiores campanhas militares da história e envolveu mais de 3,8 milhões de tropas do eixo, que marcharam em 3 grandes exércitos rumo a leste, apoiados por quase 4.000 tanques e 5.000 aeronaves. Ainda mais incrível foi que toda essa força seria capaz de atacar praticamente sem qualquer resposta soviética dentro de suas fronteiras, já que Stalin permaneceu durante muito tempo convencido de que a Alemanha nunca ousaria atacar a União Soviética e romper o pacto de não agressão tão cedo. Essa crença, no entanto, virou fumaça em 22 de junho de 1941. A força da invasão alemã iniciou sua marcha rumo a leste num nível que parecia quase imparável, já que as tropas soviéticas foram pegas mal preparadas e parcamente equipadas para combater os blindados do eixo. A Força Aérea Soviética, decadente e abandonada devido à perda de oficiais experientes durante os expurgos promovidos por Stalin, mostrou-se fraca demais para oferecer uma resistência de fato à Luftwaffe e seus pilotos altamente experientes que pilotavam algumas das melhores aeronaves da época. Grande parte da Força Aérea Soviética foi destruída ainda em terra, ora porque havia sido pega de surpresa, ora porque seus líderes tinham medo de fazer qualquer coisa sem as ordens de seus superiores, que por sua vez não faziam nada sem a aprovação de Stalin. O início da Barbarossa foi um massacre. Em apenas 7 dias de invasão, um impressionante número de 4.000 aeronaves soviéticas foi destruída. A resposta de Stalin foi simplesmente enviar mais combatentes para lutar com os alemães. Os números pareciam importar mais para ele que treinamento ou equipamentos adequados, e para atingir esses números, ele invocou o patriotismo do povo soviético para enfrentar os invasores fascistas. Foi assim que, para a União Soviética, a Segunda Guerra Mundial tornou-se conhecida como a Grande Guerra Patriótica, e de todos os cantos daquele vasto país, homens correram para se alistar para a luta, fosse por causa de sua crença de que aquele era seu dever, fosse porque estivessem com medo das consequências para eles e suas famílias caso não o fizessem. Estes homens não estavam sozinhos, contudo. Uma enorme quantidade de mulheres começou a exigir que também fossem autorizadas a servir a sua pátria em funções de combate. Uma vasta campanha de envio de cartas foi realizada com mulheres implorando para se juntar aos homens na luta contra os nazistas, a maioria delas sendo ignorada. Houve, no entanto, uma mulher ansiosa para lutar e que não era assim tão fácil de ser ignorada, já que ela conhecia o próprio Stalin. Estamos falando, claro, de Marina Raskova. Demonstrando provavelmente mais coragem do que a maioria dos homens dentro de seu círculo interno, Raskova escreveu repetidamente cartas para Stalin defendendo o direito de as mulheres lutarem, dado que esta não era apenas uma guerra entre nações, mas entre fascismo e socialismo, possivelmente a batalha mais importante de acordo com ambas as ideologias. Ela argumentou que seria imprudente não incluir cerca de 50% da população na batalha, propondo a formação de 3 regimentos de aviação,
2 dos quais seriam mistos e um deles formado apenas por mulheres, que seria o icônico 588º Regimento de Bombardeiros Noturnos. Esta unidade seria encarregada de missões noturnas, cujo principal objetivo era evitar que as tropas do eixo descansassem durante as horas de escuridão, quando a maioria das operações em larga escala parava, além de também tentar cansar as tropas inimigas, o que inibiria os serviços de reparo e manutenção dos equipamentos alemães, já que estes se concentrariam no abate dos aviões soviéticos, dificultando ainda mais sua capacidade de operar. Adicionalmente, o impacto psicológico destas missões prejudicaria ainda mais a eficácia das tropas invasoras, na medida em que a disciplina e o moral desmoronassem com a falta de descanso e a tensão de não se saber quando seria o próximo ataque. Em 8 de outubro de 1941, Stalin deu permissão para que regimentos de aviação compostos apenas por mulheres fossem formados. Agora, o 588º Regimento precisava encontrar uma aeronave para suas necessidades, que viria na forma de um avião bastante modesto e pouco visto, conhecido como Polikarpov. O pequeno biplano soviético, que talvez seja mais conhecido por sua última designação de PO-2, foi projetado principalmente para a agricultura, como a pulverização de colheitas, mas tal era a necessidade de aeronaves para lutar contra os alemães que muitos foram requisitados e grosseiramente armados para o combate. Com uma velocidade máxima de apenas 150 km por hora, uma carga de explosivos de apenas 350 kg e muitas vezes apenas uma pistola para se defender, a ideia de levar esta aeronave para combater os caças da Luftwaffe incutia uma perspectiva assustadora para os infelizes pilotos selecionados para voar nos sombrios primeiros dias de guerra. No entanto, a época em que o 588º Regimento se formava, no início de 1942, muitas das deficiências do pequeno Polikarpov seriam inesperadamente vantajosas em suas missões noturnas. Sua baixa velocidade tornava a navegação noturna muito mais segura, já que dava ao piloto e ao navegador tempo valioso para se livrar de alguns problemas. Além do mais, seu pequeno motor era relativamente silencioso, fazendo com que muitas vezes os alemães não ouvissem sua aproximação antes que eles atacassem com sua pequena carga de bombas. O principal objetivo das Bruxas da Noite era minar a capacidade de o inimigo descansar e se preparar para as batalhas seguintes. E com sua crescente habilidade e precisão, essas pequenas bombas seriam suficientes para distrair os alemães e mantê-los atentos ao céu noturno na expectativa de ouvirem um som de um motor de baixa potência ou a silhueta negra de um biplano. Sua precisão era tal que assim que o regimento ficou mais experiente, passou também a adicionar bombardeios noturnos de precisão em suas missões, visando pontes, ferrovias e as posições da artilharia alemã, usando sinalizadores para iluminá-los. Seus integrantes tinham que ser pilotos que confiavam mais em sua própria habilidade e astúcia que na tecnologia do equipamento. Em relação à possibilidade de serem interceptados, os biplanos voavam muito mais lentamente que as velocidades de stall dos caças noturnos alemães equipados com radar, e em altitudes tão baixas que os radares alemães muitas vezes os confundiam com colinas e árvores próximas. Eles eram, assim, alvos extremamente difíceis de serem localizados e cercar, exceto quando ainda estavam voando no final da noite ou de manhã bem cedo, quando a luz do dia os iluminaria. As maiores ameaças ao 588º Regimento eram, de longe, as armas antiaéreas alemãs guiadas por holofotes. Quando eram descobertas dessa maneira, as aeronaves lutavam para escapar enquanto a tripulação se via defronte a uma saraivada de disparos. Como se a falta de blindagem não fosse suficiente, os Polikarpovs também estavam propensos a se incendiar quando atingidos. Se uma aeronave fosse atingida, a sorte da tripulação dependeria da habilidade do piloto em levá-la ao solo mais rápido e com a maior segurança possível, já que as mulheres do regimento não carregavam paraquedas. Na verdade, as Bruxas da Noite voavam em altitudes tão baixas que mesmo que tivessem paraquedas, estes teriam pouca ou nenhuma serventia, mesmo que seus infelizes tripulantes pudessem abri-los depois de pular de seus aviões. Com a aprovação para a formação desta unidade e uma aeronave a ser utilizada, o regimento precisava agora de mulheres corajosas que preenchessem suas fileiras.
As mulheres que serviram no 588º Regimento vieram de todas as camadas da sociedade soviética. Genia Rudneva nasceu na véspera do Natal de 1920. Seu pai era ucraniano, enquanto sua mãe era judia ortodoxa, fé da qual teve que abdicar para se casar com o pai de Genia. Esta sabia muito pouco sobre o lado materno de sua família, que os havia rejeitado e excluído da herança. Em vez disso, cresceu na nova União Soviética, a superpotência socialista onde as mulheres pareciam ter muito mais oportunidades que na maioria dos países da época. Sempre com um quê de sonhadora, Genia era fascinada por astronomia, trabalhando duro para sua obrigatoriedade na educação soviética de nível básico, chegando a ganhar um lugar no Departamento de Astronomia da Faculdade de Mecânica e Matemática da Universidade Estadual de Moscou. Genia provou ser uma excelente e apaixonada estudante, e suas palestras anteciparam em grande parte seu futuro no campo da ciência. Como muitos de seus compatriotas, atendeu o chamado da pátria para cumprir seu dever quando os alemães a invadiram, e quando ouviu que um regimento de aviação só para mulheres estava sendo formado, Genia ansiosamente pediu para se juntar a ele. Ao completar seu treinamento militar, ela logo se viu num trem com muitas outras mulheres que viajavam rumo à linha de frente para lutar contra os alemães e seus aliados no sudeste da Rússia e na Ucrânia. Genia manteve religiosamente um diário de suas experiências militares, além de escrever para seus pais, oferecendo uma visão pessoal sobre o tempo que dispensava o regimento. Durante a viagem de trem, ela descreveu como o médico que as acompanhava a bordo fazia com que todas se sentissem como crianças, já que constantemente lhes falava sobre o que fazer e o que não fazer para se manterem saudáveis. Falando de seu tempo no exército até agora e de suas esperanças para o futuro, ela escreveria: "Um pensamento tolo, um completo paradoxo passou pela minha cabeça. É guerra, há muito medo e sangue sendo derramado. No entanto, vivo os dias mais felizes da minha vida. Pelo menos minha vida no regimento será minha memória mais vívida." Suas palavras nos parecem bastante ingênuas, mas ao mesmo tempo descrevem a camaradagem vivida por muitos soldados enquanto compartilhavam suas experiências de guerra. Sobre a interrupção de seus estudos, ela explicaria mais tarde: "Eu realmente sinto falta da astronomia, mas não me arrependo de ter entrado no exército. Vamos acabar com os invasores e em seguida nos comprometer a restaurá-la. Sem uma pátria livre, não pode haver ciência livre." Maria Smirnova foi outra que atendeu ao chamado da pátria. Nascida em uma família de camponeses em 1920, com a idade de 13 anos, sua família se mudou para Tver, às margens do Volga, onde logo depois ela estudou para se tornar professora. Ao longo da segunda metade da década de 30, Smirnova lecionou numa escola primária perto de um aeródromo, onde a visão e o som de aeronaves decolando e pousando capturaram sua imaginação. Em 1937, Smirnova foi aceita no programa de pilotagem deste aeródromo, sendo a única mulher na época, e não muito depois de completar o treinamento, sua experiência como professora logo fez com que se tornasse instrutora de voo certificada pela Força Aérea Soviética. Com a eclosão da guerra, Smirnova esperava colocar suas habilidades de voo em prática, repelindo os invasores nazistas. Mas como tantos outros, inicialmente se decepcionou com o fato de a Força Aérea não aceitar que mulheres combatessem suas fileiras. Tudo mudou quando Joseph Stalin concordou com os pedidos de Marina Raskova, e dada sua experiência de voo, Maria Smirnova foi logo nomeada vice-comandante dos regimentos. Ao falar sobre o papel das mulheres nos combates, Maria Smirnova explicou: "No que todas nós pensávamos à época, nas garotas que voavam nos regimentos. A guerra era um assunto das mulheres? Claro que não, mas não pensamos nisso. Só no que pensávamos era em defender nossa pátria, nossos concidadãos que haviam sido massacrados pelos fascistas." Com o primeiro grupo de pilotos tendo completado seu treinamento de voo na Escola de Aviação Militar de Engels em junho de 1942, eles se prepararam para ir à frente de combate, especificamente no sul da Rússia. O local exato onde os membros do 588º voaria não seria conhecido por eles até o último momento antes do combate, em parte por razões de segurança e em parte porque naquela época a frente sul era extremamente fluida.
Compartilhando um campo de aviação com todos os esquadrões masculinos, os membros do 588º não receberam boas-vindas particularmente entusiásticas de seus colegas do sexo masculino, muitos dos quais já haviam participado de pesados combates em que um grande número de seus camaradas tinha perecido, e viam aquele pequeno esquadrão exclusivamente feminino e seus minúsculos biplanos de modo suspeito, acreditando que eles serviriam apenas como peça de propaganda e nada mais. No entanto, em 12 de junho de 1942, as Bruxas da Noite entraram em combate pela primeira vez, atacando os invasores nazistas. Recontando as operações após a guerra, Smirnova explicou que em nossa primeira missão, perdemos o comandante de nosso esquadrão e fui nomeada para ocupar o seu lugar. Eu tinha 10 pilotos e 10 navegadores no meu esquadrão. Voamos pela linha de frente, rompendo 3 linhas de defesa fortificadas com artilharia alemã para bombardear alvos como aeródromos, estações rodoviárias e ferroviárias, quartéis generais e pontes. Voamos numa linha com 3 minutos de intervalo entre cada um de nós. O inimigo estava bem ciente da nossa presença. Eles tinham que ficar alertas durante toda a noite. Não conseguiam nem mesmo piscar para poder dormir. Entretanto, uma consequência para o regimento das Bruxas da Noite era que seus integrantes também muitas vezes lutavam para dormir, mas neste caso, durante as horas do dia, após terem voado durante toda a noite de missão em missão, lutando contra o fogo antiaéreo inimigo, vendo seus camaradas serem abatidos e lamentando as perdas do dia. Isso afetou gravemente a capacidade de dormir de seus aviadores. A própria Smirnova sofria de graves crises de ansiedade, a tal ponto que em determinado momento ela foi mandada embora para fazer tratamento, tendo fugido logo depois para retornar ao regimento. Ela simplesmente não conseguia relaxar, sabendo que seus companheiros ainda voavam noite após noite. Ela tentaria esconder os sintomas de sua ansiedade deles, mas a doença continuaria a atormentá-la pelo resto da guerra e além desta. Era impossível alguém não ser afetado pelo medo de perder um amigo, como explicaria Genia depois de uma noite de operações particularmente difícil em que sua aeronave foi atingida pelo fogo antiaéreo alemão. Minhas mãos e pernas tremiam. Eu vi um avião se incendiar e cair. O meu voava com muita instabilidade, mas não cheguei a me importar. Às 23 horas, outro avião foi abatido. Meu coração começou a disparar. Eu corri para cada pista de pouso para ver quem tinha conseguido voltar. Minha amiga Gayla não foi uma delas. Assim como foi para o resto da Força Aérea Soviética, o 588º teve lições difíceis para aprender. No entanto, ele rapidamente provou seu valor desenvolvendo táticas para escapar dos holofotes alemães e chegar tão perto do inimigo quanto possível para lançar suas bombas nos alvos. Uma tática pela qual o regimento se tornaria especialmente conhecido era a de reduzir a velocidade de seus motores a tal ponto de praticamente fazerem seus aviões planarem sobre seus alvos, reduzindo seu ruído a quase zero até que estivessem diretamente sobre as posições alemãs, onde lançariam suas bombas e desapareceriam logo em seguida na escuridão noturna. Os soldados alemães, que haviam tomado conhecimento da existência de unidades exclusivamente femininas que os fustigavam constantemente à noite, compararam o som dos biplanos que os sobrevoavam em marcha lenta ao som de uma bruxa em sua vassoura. O 588º Regimento ganhava, assim, o apelido pelo qual se tornaria uma lenda, o Regimento das Bruxas da Noite. Este apelido tinha a intenção de ser depreciativo, mas quando as aviadoras souberam disso, abraçaram-lhe, e a partir de então passaram a ser conhecidas como tais. As Bruxas da Noite provaram seu valor sendo corajosas, ousadas e comprometidas com a defesa da pátria a tal ponto que elas começaram a ganhar o respeito de seus homólogos do sexo masculino, que num primeiro momento haviam zombado delas. Fora dos campos de batalha, suas integrantes tornaram-se inspiração para as jovens mulheres de toda a União Soviética, além de elevar o moral de seus concidadãos ao aparecerem em propagandas, filmes e notícias amplamente divulgados. Em outubro de 1943, o prestígio do regimento aumentou quando foi renomeado como o 46º Regimento de Aviação de Bombardeiros Noturnos de Guarda Taman. Muitas histórias sobre os feitos do regimento começaram a circular entre os soviéticos, que muitas vezes os exageravam, e também entre os próprios alemães. Talvez os alemães simplesmente não quisessem acreditar que eram apenas mulheres comuns voluntariando-se para lutar por seu povo, porque isso era exatamente o que elas eram,
E por trás da imagem glamurosa retratada nos filmes de propaganda soviética, elas ainda lutavam na guerra e ainda sofriam perdas. Durante um voo de apoio à ofensiva na Crimeia, Smirnova liderava um ataque de 2 aviões quando, por acaso, foram vistos pelos olhos atentos de um piloto de um Fokker FW-190, um dos principais caças alemães. O piloto fez um ataque em alta velocidade, mas Smirnova, usando a agilidade de baixa velocidade de seu Polikarpov, conseguiu escapar das balas alemãs, embora, infelizmente, o avião que a acompanhava não tivesse a mesma sorte. Sua piloto, Yevdokia Nossal, foi morta instantaneamente e seu corpo caiu no painel de controle, enviando o avião direto para o solo. Sua navegadora, Glafira Irina Kashirina, lutou contra os comandos enviados no painel de Nossal, mas o corpo desta continuava empurrando os manetes para a frente. Então, Kashirina estendeu a mão e agarrou Nossal pelo colarinho, empurrando-a para longe dos controles. Com uma mão nos manetes e outra segurando o corpo de sua camarada morta, Kashirina conseguiu levar o avião de volta à base. A lenda de sua invulnerabilidade na luta contra caças foi destruída quase que por inteiro na noite de 31 de julho de 1943. Novamente, Smirnova liderava um ataque, desta vez contra tropas alemãs perto de Timruk. Antes do ataque, ela havia realizado pessoalmente o reconhecimento da área, identificando alvos para o resto da unidade bombardear. Entretanto, assim que se aproximaram do alvo, ela sentiu que havia algo de errado. Como sempre, holofotes vasculhavam os céus procurando aviões inimigos. Mas em vez da saudação habitual de fogo antiaéreo, não houve nada. Smirnova então percebeu o que acontecia. As armas antiaéreas alemãs não disparavam porque caças alemães operavam naquela área. Os holofotes eram utilizados para iluminar os biplanos soviéticos para que então os caças pudessem atacar. Como Smirnova explicaria após a guerra, nunca tínhamos sido atacados daquela maneira. Assim, não havíamos desenvolvido táticas para combater o ataque dos caças inimigos. Eu tinha considerável experiência em combate e manobrei para escapar dos holofotes e dos caças. Mas atrás de mim voavam jovens e inexperientes tripulantes. 4 das aeronaves que me seguiam foram abatidas. Os projéteis traçantes incendiaram suas aeronaves. Nossos aviões ficaram extremamente vulneráveis. Eles ardiam como folhas de papel. Tragicamente, uma das que morreram naquela noite foi Irina Kashirina. Enquanto incidentes como este eram, felizmente, pouco em números absolutos, especialmente à medida que a guerra se arrastava e os alemães ficavam cada vez mais desgastados, as perdas continuaram na unidade. Novas táticas foram concebidas, tais como o uso de pilotos mais experientes como iscas, já que estes sabiam mais como fugir dos holofotes alemães. No entanto, o perigo sempre esteve presente. Por exemplo, em 9 de abril de 1944, o avião de Genia Rudneva não retornaria de uma missão de combate. A jovem astrônoma tinha apenas 23 anos. Mais tarde, se soube que seu corpo fora recuperado e enterrado como mais um soldado desconhecido no campo de batalha. Apenas no ano de 1966, seu corpo seria formalmente identificado. Uma morte que afetou gravemente o moral das bruxas da noite foi a de alguém que nem mesmo pertencia ao regimento. Em 4 de janeiro de 1943, a Major Marina Raskova voava na unidade mista de bombardeiros quando foi morta nas proximidades de Stalingrado. Seu avião caiu nas margens do rio Volga. Ela recebeu o primeiro funeral de estado da guerra e foi homenageada alguns meses depois, com um navio sendo batizado com seu nome. Em apenas uma noite, as bruxas perderam 32 de seus 261 membros. E embora essa tenha sido uma tragédia, temos que levar em conta o grande número de incursões que o regimento levou a cabo contra os alemães. Por exemplo, Irina Fyodorovna Siebrova voou um impressionante número de 1.008 missões, e por isso foi premiada com o título de Heroína da União Soviética, a mais alta honra por serviços prestados ao Estado. Ela seria uma das 23 mulheres do regimento, incluindo Smirnova, que receberia o prêmio. Malgrado esse grande número de incursões, a taxa de sinistralidade entre eles foi notadamente baixa, ainda mais quando incluímos o fato de que algumas dessas 32 mortes foram causadas por um surto de tuberculose. Onde quer que a linha de frente estivesse, as bruxas da noite não ficavam muito distantes,
e isso incluía perseguir o exército alemão que batia em retirada da União Soviética, da Polônia e depois dentro da própria Alemanha. Como tal, o regimento tinha que mover rapidamente seus aeródromos para acompanhar uma fluida linha de frente. Durante batalhas decisivas na Bielorrússia, o regimento desembarcou numa clareira que lá havia e que se tornaria sua nova pista de pouso. Enquanto esperava por combustíveis e munições, alguns dos membros do regimento saíram em reconhecimento do terreno e, para seu horror, descobriram tanques alemães camuflados nas proximidades. Sabendo que era apenas uma questão de tempo antes de serem descobertos, eles voltaram para sua aeronave e levantaram voo, usando a pequena quantidade de combustível da qual eles ainda dispunham para escapar. Em 4 de maio de 1945, as Bruxas da Noite levantaram seu último voo na guerra, a apenas 60 quilômetros de Berlim. 3 dias depois, eles ouviram a notícia pela qual tanto ansiavam nos últimos 4 anos. A guerra acabara. De ter que essencialmente importunar Stalin para permitir que voassem, até ter se tornado a mais condecorada unidade da Força Aérea Soviética, as Bruxas da Noite haviam criado uma lenda para si enquanto foram operacionais. O futuro parecia brilhante para esses heróis. Infelizmente não seria. Com o desmantelamento do regimento, seus membros retornaram à vida civil. Alguns retornaram a empregos normais ou se casaram e tiveram filhos, enquanto outros, como Smirnova, tentaram usar sua fama para construir carreiras próprias no crescente setor de aviação civil soviética. Infelizmente, a guerra havia cobrado um alto preço sobre ela tanto física quanto mentalmente, e ela não conseguiu levar adiante a carreira como piloto de avião. Além disso, pareceu haver um esforço coletivo para desconsiderar completamente as mulheres aviadoras assim que a guerra acabou. Seu regimento nem mesmo conseguiu permissão para participar do sobrevoo que seria parte do desfile da vitória. Oficialmente, as razões alegadas pelo governo soviético eram de que os aviões eram muito lentos. Sempre houve, no entanto, aqueles que lembravam da lenda das Bruxas da Noite, com sua memória sendo mantida viva em livros, filmes e programas de TV no passar dos anos. Após a guerra, todos os anos o regimento se reunia no dia 2 de maio, onde seus ex-membros rememoravam as bravas mulheres que não conseguiram retornar após saírem em alguma missão noturna noite adentro. Para um de seus membros, seu nome continua a voar pelo vazio negro celeste pontilhado de estrelas cintilantes. Em 1972, astrônomos nomearam um asteroide em homenagem à Bruxa da Noite que sonhava com as estrelas. Eles o chamaram Rudneva. Essa foi a história das Bruxas da Noite contada pelo Mini Docs na Segunda Guerra. Até o próximo vídeo.